Oi, sexto ano, tudo bem? Então, eu espero que vocês já tenham assistido o vídeo do divisores múltiplos sobre os critérios de visibilidade, já tenham feito a atividade, agora nós vamos corrigir e tirar algumas dúvidas que possam restar. Depois temos o Zoom, né? Para que a gente possa também tirar as dúvidas. Vamos lá. Essa primeira parte aqui, eu já tinha feito com vocês no vídeo, né? Faltava da C para frente. Então, tá. Resolva a divisão de 144 por 8. Até eu já fiz aqui, ó, para ficar melhor para vocês. 144 por 8 dá 18, sobra 0, tá? Se forem formadas equipes com 8 integrantes, alguém fica de fora? Não, ninguém fica de fora, por quê? Porque nós temos uma divisão exata, né? Deu exata ali. A divisão é exata, pois o resto é zero. 144, então, 144 é divisível por 8. É só fazer como tá aqui, ó. 144 também é múltiplo de 8, tá? E 8 é um divisor de 184, 144. Portanto, aqui a resposta: ninguém que se inscreveu vai ficar de fora se as equipes foram formadas por 8 integrantes. Porque o que acontece? Foram inscritas 144 pessoas na festa da família, tá? E a pergunta foi, primeiro, se fosse dividido em 6, dava certo. Se fosse dividido em 8, também dá certo. Agora, se for formada 5 se for formada equipes com 5 integrantes, vai dar certo? Alguém vai ficar de fora? Então vamos lá. Vamos dividir 144 por 5, dá 28, teve um resto 4, né? Ó, vou fazer maior aqui para vocês verem. Ó, dá 2, 2 vezes 5, 10, menos 14 dá 4, baixo 4, dá 8, 5 vezes 8, 40, sobrou, resto 4. Então, aqui, ó, a divisão não é exata, pois o resto é 4. Então, 144 não é divisível por 5. 144 não é múltiplo de 5. E 5 não é um divisor de 144. Resposta: se as equipes forem divididas por 5, 4, que é o resto, vão ficar de fora. 4 pessoas vão ficar de fora, ok? Efetue as divisões e responda: 504 é divisível por 9? Vamos pegar ali. Aqui está dizendo que sim, por quê? 504 dividido por 9 dá 56 e o resto zero. 504 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. Sobrou 5. Baixou 4. Dá 6. 6 vezes 9, 54 e dá 0. Então, sim, é divisível, porque o resto é 0. 126 é um múltiplo de 7? Vamos ver se ele é um múltiplo. Vamos dividir por 7 para ver se dá um número exato. Tá? Vai dar 1, 1 vezes 7, 7. Para chegar a 12, 5, baixo 6 dá 8, porque 8 vezes 7 é 56 e dá o resto zero. Então, deu uma divisão exata. Então, 126 é múltiplo. Ele tá lá na tabuada de 7, porque se eu fizer 7 vezes 18, vai dar 126. 380 é divisível por 12? Não sei, vamos ver aqui. Por 12 dá 3. 3 vezes 12, 36. Sobra 20. 20 dá 1. Dá 12, sobra 6. 6, não, sobra 8, perdão. 8. Deu resto, né? O resto não é divisível, pois 380 dividido por 12 dá 31, com o resto 8. Então, não é. Não, sim e sim, tá? E esse é não. O último,
14 é divisor do 224? Vamos ver. Vamos pegar o 224, vamos dividir por 14 e ver se o 14 é um divisor. Então, aqui dá 1, dá 14, vai dar 8, baixo 4, vai dar 6, 6 vezes 4, 24, 2, 6 vezes 1, 6, 7, 8, 84 e dá 0. Sim, 14 é um divisor de 224, porque dá 16 e resto 0. Ok? Preencham seus livros aí, hein? Joana precisa embalar 256 brindes, todos do mesmo formato, mesmo tamanho. Ao fazer uma pesquisa detalhada, encontrou embalagens com capacidade de 12, 15 e 16 brindes. Qual é a embalagem que deve ser escolhida de maneira que não sobre brinde? Então, tá. Ela tem 256 brindes. Então, o que nós temos que fazer? Dividir por 12, dividir por 15 e dividir por 16. Ok? E ver qual a embalagem é melhor. De 12, vamos lá. De 12 dá 2, 2 vezes 12, 24, deu 1, deu 16, vai dar 1, deu 12, sobrou 4. De 12 já não dá. De 15 dá 1, dá 15, sobra 10, baixa o 6, 15 vezes 7, 8, 9, 10, 7. 7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 1, sobra 1, fica 1 de fora, não dá. E 256 dividido por 16, vamos lá, dá 2, 2 não dá, dá 1, 16, dá 9, dá 6, dá 6, 6 vezes 6, 36, vai 3, dá 96, dá 0. Então, qual embalagem deve ser escolhida? Essa, a 16 brindes. Ok? A embalagem para 16 brindes, que deve ser escolhida, certo? Qual o número natural é divisor de todos os números? O 1, gente. O 1 divide todos os números que existem, porque qualquer número dividido pelo 1 é o próprio número. Qual número natural é divisível por todos os números naturais, exceto 0? O 0. 0 dá para dividir por qualquer número, porque 0 dividido por qualquer número é o próprio 0. Por que é exceto 0? Porque 0 dividido por 0 não é 0, dividido por 0 não existe. Como que eu vou dividir nada por nada? Isso não existe, né? Um número natural, exceto 0, é divisor ou é múltiplo dele mesmo? Um número natural, exceto 0, ele é divisor e múltiplo dele mesmo. Sim. Por exemplo, 3. 3 divide o 3 e 3 está na tabuada de 3. Então, o próprio número, ele é divisor e múltiplo dele mesmo. O 5 dividido por 5 dá, e 5 está na tabuada de 5. Então, ele é um divisor e um múltiplo, ok? Então, um número natural, ele pode ser divisor e múltiplo dele mesmo, sim. Para prestar socorro às vítimas de uma calamidade, foram formadas equipes de apoio, sendo necessária a composição de equipes com mais de 5 integrantes, porém, não mais que 9. Então, mais que 5 é 6 e não pode ser mais que 9. Então, 6, 7, 8 e 9, né? Sabendo que são 288 voluntários para formar as equipes com o mesmo número de integrantes, podemos formá-los sem que sobre voluntários. Então, você tem que fazer 288 dividido por 6,
288 dividido por 7, 288 dividido por 8 e 288 dividido por 9. Se você fizer isso, você vai ver que por 6 dá, por 7 não dá, por 8 dá e por 9 dá. Então, quer dizer que se eles dividirem em 6, em 8, em 9, vai dar certo. Em alguns casos, não é preciso fazer a divisão, bastando utilizar os critérios de divisibilidade. Gente, aí agora vem aquilo que a tia explicou para vocês. Tem caso que quando só pergunta tal número dá para dividir por tal número, você não precisa fazer a conta, você só olha o critério. Então, vamos fazer as atividades aqui dos critérios, aquilo que eu já passei para vocês. Critério de divisibilidade por 2. Lembra qual é? Tem que ser par, ok? Então, 20 dividido por 2 dá 10, o quociente 0. 31 dividido por 2 dá 15 e o resto é 1. 42 dividido por 2 dá 21 e o resto é 0. 53 dividido por 2 dá 26 e o resto é 1, ok? Eu não vou fazer a continha, porque isso aqui vocês sabem fazer. Só tô dando as respostas. 64 dividido por 2 dá 32 e o resto 0. 75 dividido por 2 dá 37 e o resto 1. 86 dividido por 2 dá 43 e o resto 0. 97 dividido por 2 dá 48 e o resto é 1. O resto foi exato quando o final foi dividindo, perdão. O resto foi exato quando o final do dividendo for par. Se vocês olharem na sua tabela, todos os pares, o resto foi, todos os números pares, o resto foi 0, tá? Quando o dividendo for ímpar, sempre sobra o resto 1, tá vendo? É uma dica que a gente dá. Sempre sobra 1. 2. Um número é par quando termina com os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. E um número é ímpar quando termina com 1, 3, 5, 7 e 9, tá? Um número natural é divisível por 2 quando ele é um número par ou quando terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Exemplo, 98 é divisível por 2 porque termina em 8 e 8 é par. 1957 não é divisível porque o final é 7 e o 7 é ímpar. Assinale com X os números divisíveis por 2. Então, aqui você tem que assinalar todos os pares. O 96, na primeira coluna, o 96 e o 4.404. Esse não, porque é ímpar. Na segunda coluna, só o 300. Esses dois não, é ímpar. Na terceira coluna, só o 3.200. Os outros dois são ímpares. Na quarta coluna, são todos pares. Na quinta coluna, o 20.000 e o 2.480. O 112.001 não dá, porque é ímpar. Na penúltima coluna, só dá o 3.020. Esses dois não dá porque são ímpares. Na última coluna, só dá os 5.322, porque esses dois primeiros são ímpares. Então, relembrando, todos os números pares são divisíveis por 2. Se não for par, nem assinala, porque não é divisível por 2. Por 3. Por 3, a gente já viu que você tem que somar, né? Você precisa somar os números, tá? Se a soma tiver na tabuada de 3, então é um divisor. Vamos lá. 25.413 é o resultado da divisão. Então, você tinha que fazer a divisão, dá 8.471 e deu o resto 0. Somar aqui os algarismos para ver, aqui deu 15. Então, vamos lá. Próximo. 75.215 dividido por 3 dá 25.068. O resto da divisão é 1. E a soma dos algarismos é 19. 19 não está na tabuada de 3, né? Então,
teria resto mesmo. O 132.121, se você dividir, dá 44.040, o resto da divisão deu 1, e a soma dos algarismos dá 10. Então, 10 não tá na tabuada de 3, por isso que deu resto, ó. Aqui, 158.192 dividido por 3 dá 52.730, deu resto 2. E a soma dos algarismos é 26. 26 não tá na tabuada de 3, por isso que deu resto. Agora aqui, ó, 7.215. O resultado dá 22.405, o resto dá 0 e a soma dá 15. Então, se você olhar, os dois que deram resto 0 são dois que a soma dos algarismos dá número divisor múltiplo de 3, né? Para quaisquer número, a soma dos algarismos resulta em números múltiplos de 3, o primeiro e o último, tá? Para quais a divisão de 3 foi exata, o primeiro e o último. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisíveis por 3. Exemplo, 1 mais 8, 9, mais 3, 12. 12 está na tabuada de 3, ele é um divisível. E ele também é um múltiplo. 395, 3 mais 9 dá 5, dá 17. 17 não está na tabuada de 3, não é divisível. Então, esse número aqui não é divisível por 3. E quais foram os restos de uma divisão não exata por 3? 1 e 2, ó. Os restos foram 1 e 2. Utilizando o critério da divisibilidade, verifique quais os números que são divisíveis por 3, assinalando-os. Ó, vou dizer quais são. Primeira coluna, o primeiro e o terceiro. Segunda coluna, só o do meio. Terceira coluna, todos. Quarta coluna, o zero. O zero, ele é divisível por qualquer número, né, gente? Só não por ele mesmo. O zero e o 3.393. A quinta coluna, os todos. Sexta coluna, o segundo e o terceiro. E a última coluna, só o do meio, tá? Espero que vocês tenham acertado. Os números 5.142, 2.514, 4.125 são divisíveis por 3? Sim, porque a soma deles dá um divisor, pois a soma dos algarismos... Porque aqui só mudou a ordem, né, gente? Ó, tá vendo que repete? São os mesmos algarismos, ó. Todos eles são os mesmos algarismos. Todos os 3 dão a mesma soma. E os 3 são divisíveis por 3. Ok? Porque qualquer número que eu formar utilizando só os algarismos 0, 3, 6 e 9, repetindo ou não, será um divisível por 3. Por quê? Porque eles... porque a soma deles sempre vai formar um número divisível por 3, tá? A soma desses números sempre vai dar um número divisível por 3. Qual é o menor número natural de 4 algarismos divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Aqui está a resposta, o 1002. O 1002 porque ele é par, e 2 com 0 dá 2, com 0 dá 2, com 1 dá 3. E 3 é múltiplo de 3, ou 3 é divisível por 3, tá? 1002. Divisibilidade por 5. Você sabe quando um número é divisível por 5? Substitui os símbolos que estão aqui por um algarismo qualquer e efetue a divisão. Gente, qualquer algarismo que você botar, sendo que o número final termine com 0,5, vai ser uma divisão exata, ok? Não tem como corrigir, porque eu não sei qual foi o número que você botou. O número natural é divisível por 5 quando o último algarismo for 0 ou 5. Então, tá ali. 375 é, 473 não é porque termina com 3, 780 é porque termina com 0. Quais são os possíveis restos de uma divisão não exata por 5? Do 4 para baixo, né? Porque se fosse 5, dava para dividir. 4, 3, 2 ou 1. Assinale os números que são divisíveis por 5.
Primeira coluna, todos. Segunda coluna, os 2 primeiros. Terceira coluna, os 2 das pontas. O do meio não, porque termina com 1. Terceira coluna, os 2 primeiros. Esse não, porque termina com 2. Quinta coluna, todos, porque termina 0 e 5. A penúltima coluna, o primeiro e o último. Esse aqui não dá, porque termina com 1. E a última coluna, só o do meio, porque termina com 5 e o resto não. Ok? Escrevam o menor número natural de 4 algarismos que seja divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo. É o 1000. 4 algarismos menor é o 1000. O 1000 dá para dividir por 2 porque é par e dá para dividir por 5 porque termina com 0. Escreva o menor número natural de 4 algarismos que seja divisível por 3 e por 5, 1005. Por quê? Tem que terminar com 5, né, gente? Tem que terminar com 5. Ou com 0, mas o 1000 não dá para dividir por 3. Mas o 1005 dá para dividir por 3, porque 5 mais 1 é 6, e dá para dividir por 5 também. O 6, escreva o menor número natural de 4 algarismos que seja divisível por 2 e por 3 e por 5. Por 2 tem que ser par, por 3 tem que a soma tem que dar 3 e por 5 tem que terminar com 0. Então, o único número possível, que é o menor número de 4 algarismos, é 1020, ok? A de 6, lembra qual é a de 6? Que eu falei no vídeo? A de 6 tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, né? Um número natural é divisível por 6 quando ele é um número par, porque dá para dividir por 2, e divisível por 3 ao mesmo tempo, tá? Que nem o 372, ele é par e dá para dividir por 3, porque se você somar o 7 mais 3 dá 10, com 2 dá 12, 12 é um divisor de 3, é par, dá para dividir por 2, então ele também divide por 6. O 410, apesar de ser par, a soma dá 5, o 5 não tem na tabuada de 3, então ele não é um divisor de 3 e, por consequência, não é divisor de 6 também. Então, aqui, vocês tinham que fazer o seguinte, vocês tinham que fazer a divisão não, a verificação, se eles são por 3, se eles são por 2, e aí, aqueles que vocês preencherem as duas colunas é por 6 também. Então, aqui, ó, só de olhar, gente, a gente achou esse par e esse par. Então, esses 3 são únicos que você vai poder sublinhar, dar um X aqui na coluna do 2. Esse não é par, não dá. Esse é par, dá. Esse não é par, não. Esse é par, sim. Esse é par, sim. Coluna do 2 é rápido de fazer. A coluna do 3, você tem que somar aqui, ó. 2 mais 5, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 1, 12. 12 mais 3, 15. Aqui dá 15. 15 é divisível por 3? Sim, assinala. Por 2 não deu, então ele não é por 6 também. 70.204, vamos ver se dá para dividir por 3. Você tem que somar. 7 mais 5, 12. Mais 2, 14. 14 mais 0, 14. 14 mais 8, 18. 18 está na tabuada de 3? Sim. 4 é par? Sim. Os dois assinalados também é por 6, tá? Esse aqui já não foi no 2, já não é do 6. Vamos só verificar se ele é do 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 8, 9, 10. Aqui deu 10. 10. 10 dá para dividir por 3? Não. Por 2, o 1 não é o 10, tá? É o 121 aqui, ó. Não, então não é. Esse aqui, 158, 192. 5 mais 1, 6. 6 mais 8 é 14. 14 mais 1, 15. 15 mais 9, 24. 24 mais 2, 26. 26 não dá por 3. Aquele é par, dá por 2, mas não dá por 6. Aqui, vamos ver.
2 mais 1, 3. 3 mais 7, 10. Mais 2, 12. Mais 18, 20. Mais 1, 21. Mais 6, 27. 27 é divisível por 3, assinala. O número é par, dá por 2. Se deu para os dois, deu por 6 também. Então, vocês têm que gravar isso, ok? Por 4 é só você olhar os últimos dois números, né? Você tem que olhar quais são os restos da divisão exata por 4, é do 3 por baixo, né? 3, 2 ou 1. Quais são divisíveis por 4? 96 está na tabuada de 4, 0 também dá para dividir por 4, 300 porque termina com os 2. Aqui, olhar os dois últimos números, o 40 dá, esse não, esse não, esse dá, esse não, 20.000 dá porque termina com zeros. Esse não, porque 7 não tá na tabuada de 3. Esse dá porque 4 tá na tabuada de 4. Você tá ligado que tem que olhar os dois últimos números, né, gente? É os dois últimos números, ó. 89 não tem na tabuada de 4. Esses dois últimos números, sim. O 7 não tá na tabuada de 4. Esse sim, esse não. Esse sim e esse sim, tá? Ok? Podemos afirmar que todos os números pares, cujas metades também são pares, são divisíveis por 4? Sim, porque um par, se ele divide, dá um par, é porque dá para dividir por 4. Sim, se ao dividirmos um número duas vezes por 2, é a mesma coisa que dividir por 4, tá? Se eu pegar um número e dividir, tipo 12, dividido por 6 dá por 2 dá 6. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Então, dá para eu dividir por 4. Porque dividir duas vezes por 2, né? Divisibilidade por 9. Por 9 é igual a 3. Você tem que somar e se o número for divisível por 9, então dá. Aqui pediu para você pegar, dividir esse número por 9, tá? Então, 25.416 por 9 dá 2.824, o resto dá zero. E a soma dos algarismos dá 18. Aqui, 45.277 dividido por 9 dá 5.030, o resto da divisão é 7 e a soma dos algarismos 25. Aqui, dá 14.680, o resto 0 e a soma 9. Aqui, dá 17.576, o resto 8, a soma 26. Aqui, dá 2.241.424, o resto 0 e a soma dos algarismos 27. Para quais algarismos resultou em número múltiplo de 9? Esse é múltiplo de 9, esse é múltiplo de 9 e esse é múltiplo de 9. Os três aqui, ó. Esses três números aqui. Para as quais a divisão for exata, esses mesmos números, ok? O número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos der um múltiplo de 9. Gente, é igual a regrinha do 3, tá? Quais números divisíveis por 3 que não são divisíveis por 9? Os números cuja soma dos seus algarismos é divisível por 3 sem ser divisível por 9. Tipo 93. Ah, gente, tipo 12. O 12 é divisível por 3, mas não é por 9, tá? Não sei por que tá essa pergunta aqui, mas é essa a resposta. Existem números que dá para dividir por 3, mas não dá para dividir por 9. Tem gente que às vezes confunde, porque acha que deu para dividir por 3, dá para dividir por 9 também. Não. Exemplo é o 12, né? Assinale com X os divisíveis por 9. Então, vamos lá. Primeira coluna, os 2. Segunda coluna, o 351. Terceira coluna, nenhum. Quarta coluna, os 2. Quinta coluna, nenhum. Você repara que esse terminou com 9, mas não dá. E esse terminou com 7, também não dá.
a última, só o 261. Esse também não dá, tá? Os números tais são divisíveis por 9? Então, vamos... Gente, são os mesmos algarismos repetidos nos três. Então, somando só um, você já vê, não precisa somar os outros. 3 mais 6, 9, mais 2, 11, mais 7, 18, mais 0, 18. Então, a soma dá 18. Se você somar esse, vai dar 18. Se você somar esse, dá 18. 18 é um divisor de 9? É divisível por 9? Sim. Então, esses números são divisíveis por 9, ok? Escreva o menor número natural de 4 algarismos que seja divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por 9. Nossa, gente, vou dar a resposta aqui para vocês. 1080, tá? 1080. Dou uma dica. Para ser divisível por 5, aqui só podia ser 0 e 5. Então, já ia eliminando um monte de número. Teria que ser 4 algarismos. Então, você tinha que ser 4 algarismos. E se for divisível por 5, é 0 ou 5. Como 5 não é divisível por 2, só podia sobrar o 0. Ok? E aí, você ia achar os números, o restante. É 1080. Divisibilidade por 10. Então, todo número que termina com 0 é divisível por 10. Então, você podia colocar qualquer número aqui que você ia conseguir achar, tá? Ok? Assinale com X os números divisíveis por 10, quando a divisão for exata, e descubra o resultado. 150 dá para dividir por 10, dá 15. 0 dividido por 10 dá 0. 200 dividido por 10 dá 20. 3.250 dividido por 10 dá 325. É só você riscar o último zero e pega o resultado, né? 10.540 dividido por 10 dá 1.054. Este não dá. Este dá 314. Este dá 65. 270 dá 27. 2.520 dá 252. O resultado dá 95, dá, esse não dá e esse dá 1301, certo? Desafio: qual é o maior número natural com 4 algarismos divididos por 2 e 3 ao mesmo tempo? Maior número, gente. Resposta: 9.990. Qual é o maior número natural de 3 algarismos que dá para dividir por 2, por 3, por 5, por 6, por 9 e por 10? O maior número é 990. Gente, como é maior número de 3, você sempre começa de trás para frente, porque é o menor número, né? Para ele ser divisível por 2, tá? Então, se é o menor número, a gente sabe que é 9 e 9, só que a gente não sabe aqui. Aí você vai testando. O 8, o 7, o 5, o 6, né? Até chegar no número que dá 0. Divisibilidade por 12. Por 12 é tipo 6. O 6 é o 2 e o 3, e o 12 é o 3 e o 4. Se o número der para dividir por 3 e por 4, ele também é divisor de 12, tá? Então, você tinha que fazer aqui a regra. Dá para dividir por 3, assinalar. Se dá para dividir por 4, assinalar. Os dois dava por 12. Então, o primeiro número dá por 3, dá por 4 e dá por 12. Segundo número, não dá por 3. Sabe por quê? Porque 7 mais 5 é 12, com 2 dá 14. 14 não tá na tabuada de 3, então não é por 3. Mas dá por 4, porque termina com 2 zeros. Mas aí não dá por 12, porque teria que ser os dois. Aqui também, dá por 3, porque a soma dele dá 3, 4, 5, 6, 7, 8, dá 9. A soma dá 9, aqui, ó. A soma dá 9 e a soma dá 12. Então, então dá para dividir por 3, mas não dá para dividir por 4, porque os dois últimos algarismos é 0,3, então não dá, né? Então não dá por 12 também. Esse aqui dá por 3, dá por 4, se dá pelos dois, dá por 12 também. E esse aqui também, aqui, ó, dá por 3, porque a soma dá por 4 e dá por 12 também.
ok? Divisibilidade por 8 é o nosso último. Por 8, você tem que olhar os 3 últimos números, tá? Os 3 últimos números. Se forem 3 zeros, já é por 8. Mas se não forem 3 zeros, você pega os 3 últimos números e divide por 8. Se der, é porque todo o resto dá, ok? Assinale com X. A primeira coluna, os 2. Segunda coluna, nenhum. Terceira coluna, nenhum. Quarta coluna, só o 20.000, porque tem 3 zeros. Essas duas aqui não dá, essas duas nenhum, e essa aqui só o último, não por causa dos 2 zeros, mas por causa do 200. 200 dá para dividir por 8. Podemos afirmar que o dobro de todos os números divisíveis por 4 é divisível por 8? Sim, porque o dobro de 4 é 8. Se deu para dividir por 4, se você dobrar, dá para dividir por 8, porque 8 é o dobro do 4, ok? Então, a correção era até aqui. Essa outra eu vou pedir para vocês fazerem agora. Depois, nós vamos entrar em outras situações, ok?